frear a crise climática e promover a bioeconomia. Esses foram os principais assuntos de diferentes grupos de trabalho do G20, que reúne as maiores economias do mundo e que a gente falou bastante aqui no primeiro bloco do programa. Durante uma reunião na semana passada, foi entregue um relatório com recomendações para reformar os fundos ambientais e climáticos. E esse documento ele tem o intuito de desburocratizar o acesso do chamado Sul Global a esses fundos. Eu converso mais sobre isso e sobre as questões de bioeconomia também com Guilherme Bastos Filho. Desculpa. Guilherme Bastos Filho já está aqui comigo, ele é coordenador da FGV Agro. Guilherme, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Guilherme. O prazer é todo nosso. Eu queria começar explicando para o nosso público o que é que motivou o Brasil a priorizar a reforma dos fundos climáticos e ambientais no âmbito do G20. Quais são as principais recomendações apresentadas no relatório do Grupo de Trabalho de Finanças Sustentáveis sobre essa reforma? Por que isso é importante para o Brasil? Olha, é um tema super relevante porque, na verdade, você tem que dar um destino, né, a esses recursos que deveriam estar prontamente disponíveis para utilização, principalmente nos países em desenvolvimento, né, onde essas questões de adaptação às mudanças climáticas ele se faz muito mais presente com efeitos muito grandes. Então, esse daí foram as discussões que foram feitas aí num grupo de trabalho, né, exatamente traçando aí pontos para esse destravamento, para isso acontecer de fato. Perfeito, Guilherme. É importante a gente falar dessa adaptação porque isso significa mais resiliência da produção rural frente a extremos que a gente tem visto como esse ano, né? Tem acontecido aí os incêndios por todo o Brasil que a gente tem acompanhado, inundações no Rio Grande do Sul. Então essa adaptação é importante para que a gente torne a produção mais resiliente a esse tipo de evento climático. Agora, uma outra questão importante, Guilherme, é o G20, né? O tema da bioeconomia discutido no G20 também. Foram aprovados 10 princípios de alto nível sobre economia e meio ambiente para impulsionar o desenvolvimento desse segmento. E aí eu te pergunto, por que essa aprovação ela é considerada uma conquista histórica? E o que isso representa para o nosso país em termos econômicos e também em termos ambientais? Então, isso daí foi muito comemorado pela primeira vez você ter trazido o tema da bioeconomia reunido num fórum desse tão importante, então trazendo aí a relevância de olhar para esse tema em âmbito global, né? E aí, é claro, eu acho que foi muito bem colocado, tivemos uma participação, uma apresentação nossa, inclusive, sobre a questão do PIB, da bioeconomia, né, e a questão das métricas envolvidas sobre esse tema, né, que é um tema amplo, ele precisa de ter uma harmonização entre os países, é super importante sobre o que você considera, né, a bioeconomia. Tivemos apresentação lá da Alemanha, da Malásia, dos Estados Unidos, então mostrando que estão todos realmente ainda com dificuldade de trazer esse assunto para dentro, inclusive, das contas nacionais, para que você possa, de fato, né, trabalhar isso com políticas, né, promovendo o uso da bioeconomia de uma forma realmente sustentável e que traga e que possa trazer um retorno, né, para aqueles que vivem dela. Então, eu acho que tem sempre essa importância, que é essa conexão, né, com esses incentivos econômicos, mas sempre aí com o tema promovendo aí a sustentabilidade, garantindo a preservação e conservação aí dos recursos naturais. Muito bom, Guilherme. Agora, como é que isso tudo, né? Como é que essa bioeconomia, ela pode ajudar a gente, inclusive nessa questão de adaptação climática que a gente acabou de comentar, né? Especialmente nesse contexto que a gente está vivendo de secas, queimadas, que estão sendo enfrentadas pelo Brasil e que podem acontecer novamente no futuro. Então, as aplicações são as mais diversas possíveis e a gente tem o caso da Embrapa, né, onde utiliza exatamente muito até de biotecnologia, né, para transformar, né, para você deixar as culturas mais resilientes à seca, a uma aproveitação, a um aproveitamento melhor dos nutrientes do solo.
Temos a questão também que no Brasil amplamente é utilizada a fixação biológica de nitrogênio, com isso daí reduzindo as emissões que são causadas pela aplicação dos fertilizantes nitrogenados. Temos a questão da agricultura regenerativa, que através de um conjunto de práticas, né, você melhora toda a composição, inclusive da biota do solo, né, do aumento da matéria orgânica. Então, assim, eu diria que a agricultura tropical, e eu acho que esse é um grande desafio do Brasil, inclusive pensando em termos da próxima COP, da COP30, que vai ser realizada ano que vem em Belém, é exatamente mostrar como a agricultura tropical ela pode ser realmente uma solução, né, não só para a questão da adaptação, mas pensando aí em trabalhar com uma agricultura, com uma agropecuária aí com uma baixa emissão de carbono. Perfeito, Guilherme. Agora, uma outra discussão importante que teve em relação a essa questão da aprovação, né, da bioeconomia e da proposição da bioeconomia no G20 foi a inclusão dos biocombustíveis como parte dessa bioeconomia. Isso foi resolvido, né? Teve uma discussão importante em cima desse assunto. Isso foi resolvido e por que que isso também é relevante para o nosso país? Bom, isso, de fato, também é outra conquista que deve ser muito comemorada, né? Porque, principalmente na União Europeia, há muita resistência, né, para a introdução dos biocombustíveis, pensando sempre nos biocombustíveis, né, sendo a origem aí da produção agrícola, da produção agropecuária como um todo, e que isso daí possa competir com a produção de alimentos, isso tenha impactos referentes à questão do desmatamento, e a gente sabe, a gente vive essa política já há um bom tempo aqui no Brasil, tanto na questão do etanol, quanto na questão do biodiesel, né? E a gente sabe que realmente não há esse vínculo e o nosso país, como permite 2 até 3 safras ao ano, essa competição realmente, ela praticamente ela inexiste. Então, nós temos capacidade de produzir alimentos, temos capacidade de produzir biomassa para os combustíveis, sem haver uma competição entre eles e mantendo exatamente essa produção com práticas muito bem recomendadas, como o plantio direto, né, e todas as outras práticas que permitem a condução sustentável das atividades agropecuárias. Com certeza, e a gente tem a possibilidade de fazer isso sem competir com o alimento, como você falou, e também sem a necessidade de abrir novas áreas para que isso aconteça. Agora, uma coisa também importante que eu queria aproveitar a sua presença, Guilherme, para falar, é que o Brasil solicitou o adiamento do início da lei anti-desmatamento, que deve entrar em vigor já em 30 de dezembro agora de 2024 e impactar a comercialização de diversos produtos agropecuários. Como é que essa proposta do Brasil para esse adiamento foi recebida, né? A União Europeia deve vir a acatar esse pedido. Como é que você vê essa situação? E qual seria o prazo suficiente para que a gente consiga se adequar no futuro a essas normas? Olha, é sempre uma dúvida, né? Porque você tem uma questão política, muitas vezes também, política e de uma estratégia comercial, mas eu acho que uma coisa que favoreceu muito esse pedido do Brasil foi, inclusive, a Alemanha ter também solicitado um pedido para uma postergação da entrada da EUDR, né? Que é esse protocolo novo aí que tá surgindo. Para a gente precisa realmente de mais tempo para essa transição acontecer. E por quê? Nós temos uma questão ainda, né, muito grande para resolver em termos da validação dos nossos cadastros ambientais rurais. Com E a certeza. gente sabe que ainda move aí a uma taxa muito lenta para isso. Com base nisso, nós temos um processo ainda, muitas vezes, parte da essência dessa dificuldade está vinculado também ao cadastro fundiário, né, Com a certeza. regularização fundiária, que também é fundamental. Então, uma série de interconexões que Sim. nós temos que fazer isso de uma forma suave, não dá para simplesmente estabelecer uma data. Então, precisaríamos, eu acho, de um pouco mais de tempo, Com né, para que a certeza. gente possa paulatinamente ir atendendo essas novas exigências.
Tá certo. Guilherme Bastos, coordenador da FGV Agro, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço a todos vocês. Uma boa tarde. Muito boa tarde para você também. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais.